As guerras existem desde que a humanidade começou a se organizar socialmente em grandes conglomerados humanos. No começo, houve o surgimento de aldeias de sociedades nômades, que a princípio se estabeleciam numa região específica a fim de consumir os recursos naturais ali existentes, e quando estes acabavam, realizavam a migração para uma região em que pudessem novamente se aproveitar dos recursos naturais. Os principais recursos procurados naquele período eram comida e água, o básico para a sobrevivência de qualquer ser vivo. Porém, com o passar do tempo, a humanidade descobriu como desenvolver a agricultura e criar os animais para seu sustento. E a partir deste momento, foi possível a humanidade deixar de ser nômade e se tornar sedentária. Aquelas pequenas aldeias foram se expandindo até formarem cidades, e cada localidade passou a controlar grandes espaços de terra. Essas regiões possuíam recursos naturais diferentes de outras regiões, e com o passar do tempo, houve grandes avanços científicos e criação de novas tecnologias. E para conseguir fabricar os novos produtos descobertos, passou-se a ter a necessidade de certos recursos naturais. Houve com isso o surgimento de civilizações mais poderosas que as outras, que tinham a necessidade de recursos naturais que outras sociedades menos desenvolvidas possuíam, e dessa forma começou a haver avanços territoriais para a obtenção desses recursos e, consequentemente, o surgimento de guerras. Guerras essas com grandes e pequenas proporções, mas sempre tendo como objetivo principal o domínio de algum recurso natural ou mesmo a disputa comercial em determinada região. Esse cenário da humanidade existe desde os tempos mais remotos da história e continuou até os dias atuais. Ainda hoje, há grandes disputas por recursos naturais, e esse fato fez surgir guerras regionais e foi motivo também para duas guerras mundiais do século XX, além da disputa pelo domínio mundial perpetrado na Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. Vamos ver alguns exemplos de conflitos surgidos devido aos fatos apresentados. As guerras púnicas, que envolveu Roma contra Cartago, pela disputa do comércio no Mediterrâneo. O avanço persa por toda a Ásia e, consequentemente, contra as cidades-estado gregas, com objetivos claros de ter o domínio de diversos recursos naturais e o controle do comércio nessas regiões. A Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta, pelo domínio comercial entre as cidades-estado gregas. Avançando mais na história, a Primeira Guerra Mundial, que teve como estopim o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria-Hungria, porém o principal motivo foi a disputa neocolonial da África e Ásia. Na Segunda Guerra Mundial, todo o avanço da Alemanha nazista na Europa se deu pelo domínio de recursos naturais destinados à sua indústria. Na Guerra Fria, houve a disputa para o domínio econômico mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética, que foi o pano de fundo para algumas guerras, como a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã. E ainda hoje, vemos o surgimento de diversas disputas por recursos naturais, principalmente o petróleo. E há muitos indícios que haverá o surgimento de conflitos para o domínio de regiões ricas de água doce. Então, quando vamos analisar os motivos que levaram à eclosão dos conflitos que acontecem no mundo, devemos sempre prestar atenção às pretensões econômicas envolvidas nessa disputa.